Bom dia, amigos ouvintes. Com muito prazer, eu faço essas lives todas as manhãs, desejando que as encontrem todos os meus seguidores e com saúde, um pouco de paz no mundo tão conturbado. E esse é o meu único desejo, que eu sempre faço uma reprise de algumas palavras, por exemplo, que às vezes pessoas podem pensarem que eu estou atacando esse ou aquele, essa lei ou aquela. Até mesmo porque nós somos um país contado, apesar de que isso não é a pura verdade, certo? Mas, assim, olhando pelas aparências, né? É contado que mais de 80% desse país é cristão, não é isso? Então, e por isso, às vezes, eu sou um pouco atacado, quem sabe, né? Por causa de ser diferente as minhas expressões. Mas não é nada disso. Eu sou uma pessoa simples, né? E que apresento da minha forma o meu entendimento, mas aceito críticas, né? É como eu digo sempre, ninguém sabe tudo e também não existe no planeta nenhum que não saiba de nada, né? Então, e para cada coisa tem o seu valor, porque Deus, ele fez tudo para dar certo. Aí, se alguma coisa tem dado errado na vida de alguém, pode ser que alguém não pense, né, e já vai falando, vai querer dizer que algo que Deus fez não deu certo. Porque para ele não deu, mas o que não dá certo para um serve de ensinamento para o outro. Você viu o quanto Deus é sábio? Quando tiver alguém sofrendo, se você puder ajudar, ajuda. É. Caso você notar que essa ajuda não vem ampará-lo, essa pessoa, a fazer pior ainda do que às vezes usa fazer. Aí ele não precisa de ajuda. Quando Jesus disse, dá a qualquer que vos pedir, nesse qualquer você tem que pôr um ênfase. Qualquer que puder ser dado, viu? Esse pedindo a qualquer que vos pedir. Não quer dizer que tem que ser todos, não. Porque tem pessoas que chegam na sua casa e às vezes te pedir alguma coisa, você não tem certeza o que ele vai fazer. Eu parece que até já disse numa live uma vez, uma ação que eu vi acontecendo diante de mim. Um casal que vivia sempre bebendo, né? Dia e noite. Eu também não tenho nada a ver com isso. Às vezes, eu tenho a tristeza que alguém chegue a uma situação dessa. Mas aí, assistência social, pessoas de bom coração e tal, começou a dar a eles o que eles pediam, né? Ah, não temos arroz na nossa casa, alguém dava um pacote de arroz. Ah, nosso óleo não, alguém dava o óleo. E outras coisas mais que as pessoas precisavam, né? Mas essas pessoas que davam isso, viam que eles só andavam bebendo. Até com a garrafa na mão, né? Bebendo. Não era escondido a vida dessa pessoa dos olhos dos outros que eu os ajudava. E chegou próximo de mim, né? E ofereceu uma sacola de arroz dessas de 5 quilos, né?
disse, olha, eu quero vender essa sacola de arroz, eu dou por R$ 5. Aí eu falei, não, não vou querer não. Eu já sabia o plano, né? Aí chegou em outro. Aí você vai analisando o que eu estou falando e vê aonde fica o erro. Aonde é o verdadeiro errado. Aí chegou numa pessoa que era acostumado até vender pinga para eles ali. Não tenho nada contra quem toma pinga. Não. A bebida alcoólica, em certos casos, ela até faz bem. É. Pode alguém me chamar de louco, mas é verdade. Ah, ele deve ser um bebum. Só pode. Ele está falando, tá vendo aí? Até em rede social, que a bebida alcoólica faz bem. Meu amigo, eu não faço parte dessa turma. Graças a Deus, certo? Mas também não condeno, porque em certos casos, eu já bebi remédio contendo bebida alcoólica e curou melhor do que os que eu comprei na farmácia. Então, ela serve de um conservante, às vezes, conforme a hora. E essa pessoa que era acostumado a ajudar a desgraçar a vida desses dois elementos, claro, é ramo de negócio dele, né? Não é proibido vender, são adultos. Até aí não, parece que você não está enxergando erro, né? Bom, então vamos mais. Você vai prestando atenção o que eu ensino, o que eu tento. Eu não sou um professor, eu sou um aprendiz, eu sou um aluno. Mas você vai ver a diferença do que eu falo com o que os outros falam agora. Não só agora, tem coisa muito mais profunda do que isso, que o povo devia estar vendo. Aí ele foi direto na pessoa que vendia para ele os negócios. E disse, você me dá R$ 5 nesse pacote de arroz? E olha que isso foi pouco tempo agora. E você sabe quanto custa uma sacola de arroz. Um arroz até bom, olhando assim. Ele disse, sim, claro. Pegou a sacola de arroz e pagou em cachaça. Né? Foi lá, pegou um carotinho, que dava mais ou menos equivalente ao valor da sacola de arroz. Pronto. Você enxergou onde está o erro? Ele comprou. Alguém poderia dizer, poxa, mas o cara querendo vender uma sacola de arroz e ele não quis comprar. Por quê? Ele não só praticou um roubo sobre uma pessoa transtornada, acabada pelo álcool, como ainda entregou o próprio veneno que para eles já estava sendo um veneno, em troca do arroz que alguém tinha doado para eles não morrerem de fome. Você viu quantos saiu mal aí? Saiu errado quem doou a sacola de arroz, porque conhece eles e sabe que eles iam vender em troca de cachaça. Ele errou, certo? E o outro que era acostumado a pegar o dinheirinho que ele já tirava de comida ganhada, vendia, comprando o pacote de arroz em troca da própria cachaça que ele vendia sempre. Quer dizer que ia acabar com o resto da saúde daqueles dois elementos. Então, o que teria de ser feito era, o meu comércio é esse, mas eu não vou comprar esse arroz, que de certa forma nem seu ele é. Alguém o doou, agora passou a ser, mas de pena de ver você sem um arroz para comer. Tá vendo? Então, agora volto no início. As coisas que eu falo aqui, principalmente sobre quando eu disse que o sofrimento do outro não é perdido. Totalmente não. Mas ser mal assim cara. Alguém pode pensar.
Não, nem tudo perdido, não. Nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Eu já disse isso várias vezes. Imagine, quem está sofrendo, ele tem a obrigação de procurar de onde começou o sofrimento. Porque tem sofrimento que o cara não procurou e chega até ele. É normal que isso aconteça. Mas tem a maioria dos sofrimentos é as pessoas que a procuram, certo? Para sofrer o dano. Ou achando que não vai causar um dano, ou porque não está nem aí. Se você for falar para não fazer, pode até te humilhar. Dizer para você, quem manda em mim sou eu. Certo? Não se meta na minha vida. Eu estou mentindo. Então, e aprende muito mais ainda quem não está sofrendo e vendo o outro sofrer. Sabe por quê? Porque ele tem toda a oportunidade de ver de onde veio o sofrimento para aquela pessoa e dizer para ele mesmo, eu nunca vou cair numa dessas. Eu nunca. Aprendi vendo a desgraça que faz essa tal coisa. Certo? E aí, então, isso é em cima de tudo. É em toda a sua vida, meu irmão. Você pode ser inteligente do jeito que você for. Mas nas mínimas coisas, diz a palavra de Deus, é que Deus tira para confundir as fortes. Por isso que Jesus falou, graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. É por causa disso que Jesus falou assim. Porque Jesus viu pessoas lá na tábua de baixo, como se referem, dando olé, informados, certo? Um pobre morrer pobre ou ficar rico de repente não assusta ele nada. Porque pobre, ele sendo pobre toda a sua vida, ele já até acostumou a viver nessa linha. Ninguém acostuma com o que é ruim, diz o povo, né? Não é que ele acostuma. Ele não havendo outro jeito, você tem uma saída para ele vai ter que viver daquele jeito. Agora, se ele fica rico, a única coisa que vai acontecer com ele é que ele vai sentir que a vida melhorou. Era melhor agora, é melhor agora do que antes. Mas fica um rico que nasceu num berço de ouro, como se dizem, pobre, na miséria, para você ver. Esse cara vai sofrer, como diz quase uma piada, e o povo diz, mais do que é Jó, entendeu? Quando ele não colocar uma arma no ouvido e disparar, ou uma corda no pescoço e se matar. Ou virar um assaltante ou uma coisa qualquer. Vai causar um dano imenso na vida desse elemento se ele vier a quebrar e ficar na linha da pobreza. Não pobre não. Isso significa que há muito mais possibilidade da inteligência, da sabedoria de Deus chegar a uma pessoa taxado como fracassado, pobre, chamam até de idiota, que por isso não tem as coisas. Está mais fácil chegar nele. Porque o sofrimento, nem sempre ele só faz sofrer. Tem vezes que o sofrimento faz o cara sair do buraco. Que coisa interessante, né? Tem vezes que o sofrimento é benéfico. É maravilhoso o sofrimento, tem hora. Aí, ó. Tem pessoas pensando. Não falei para você que ele era louco? O cara é doido, cara. Deus me livre. Seguir um cara desse, você vai acontecer igual está na Bíblia, um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco.
Mas aqui está falando diferente. Não está dizendo que eu sou cego, está até falando que eu estou enxergando demais. Eu estou vendo muito mais longe do que a minha qualidade física me oferece. Eu estou indo muito mais longe. Eu estou entrando nas profundezas onde a mente, às vezes, de milionário nunca entrou. Tem gente procurando planeta aí para cima, gastando milhões. Até o nosso país investindo nessa idiotice, certo? Busca de outros planetas. Querendo mexer onde não deve. Ele vai procurar planetas, olha a inteligência, onde é que está. E enquanto ele está em um que ele não conhece nem aonde ele está pisando. No conhecimento do seu próprio planeta, que ele habita, ele não passa do idiota. Mas a sua sabedoria que julga ter está tão grande, tão elevada, que enlouqueceu a sua maneira de ver as coisas. Se não consegue resolver os problemas para se sentir preenchido, satisfeito, realizado, aqui num lugar onde nasceu, que devia conhecer em todos os sentidos, se ainda não conseguiram estudar, formaram psicólogo, cientistas e se não conseguiu, vai procurar o que aí na imensidão, aí no buraco negro aí para cima? Não é louco? É louco. Uma pessoa dessa não tem juízo normal. Mas, no entanto, aparece que ele é extraordinário. Veja que homem, veja que mulher inteligente. Né? Inteligente é você, amigo ouvinte, que sabe que dentro de você tem um espírito, que você não é você, esse por fora, é por dentro, e que esse de fora você vai descartar, vai jogar fora um dia, certo? E até não é você que joga fora, vai ser alguém que vai sepultar o seu corpo, porque senão cheira mal. Já pensou que todos que morressem fossem jogados na esquina, né? No lote baldio? Situação que estava. Então essa parte de fora não é nada, criatura de Deus. Olha, essa parte de fora, eles estão te enganando, está dizendo que você é você, esse que você olha no espelho e vê. Que eu já fiz até piada com isso. Eles nunca falam que você está por dentro e que o acerto das contas com Deus não é brincadeira e que você é o que está por dentro e não o que está por fora. Você nota que dentro das coisas está as revelações, em todas as coisas. Você já notou que tudo que é da esquerda é errado? Você já notou? Eles fazem até brincadeira, mas é uma brincadeira, viu, amigo 20? Não é real isso aí. Eles usam brincarem, como a minha esposa, por exemplo, ela é canhota. A mão direita dela é a esquerda, né? Então o povo fala que esse pessoal é contra Deus. É uma brincadeira, não é? Mas sabe por quê que eles falam assim? E nem sabem o porquê falam? Isso aí não é real. Pessoas canhotas, aliás, são maravilhosas. Dá uma pedrada num para você ver quem é canhoto, para você ver se ele erra. Os melhores para acertar, os canhoteiros. E quando alguém dá um cruzado numa luta de boxe, geralmente qual é a mão mais fatal? Pergunte eles. É a esquerda. Você entendeu? Mas para quê? Para fazer o mal, para derrubar o outro, né? Então veja para você ver. Os países que estão vivendo na esquerda, veja a situação que eles estão. Está lascado, né? Está perdido. Quando Jesus for fazer julgamento,
De que lado que ele vai pôr os salvos? Da direita. Passa para a esquerda todos. Vou falar uma coisa bem pesada. Nem que seja eu também, né? Porque eu estou falando aqui o que eu estou sendo revelado. Passa para a esquerda todos os lixos que não obedeceram a Deus e que para ti está reservado o lago de fogo. É os da direita ou da esquerda? Procurai o caminho que deve andar. Aqueles que entram pela direita, os que entram pela esquerda, tá vendo aí? Então tudo que está do lado da esquerda, ele não é visto nas revelações como está certo, viu? Como está certo. Então, eu falo essas coisas que parece até que... Tem hora que eu mesmo penso, será que tem alguma coisa a ver? Mas eu chego à conclusão de que de mim mesmo eu não era capaz de falar algo que eu tenho falado aqui, certo? Eu passei a conhecer a medicina sem estudo. Hoje, conversando com médicos, os truques que ele tentar arrumar, eu descubro tudo. Descubro tudo. Ele conversando, eu descubro os truques. Certo? Eu me lembro, um dia eu cheguei na... Não estou falando nada mal dos médicos, não. Estou contando acontecimentos que aconteceu comigo, viu? E se eu falar que aconteceu com alguém, é porque eu vi acontecer com esse alguém. Eu falo da realidade. E eu ia no médico, ia no outro. Teve médico que me deu 3 dias de vida. E explicou por que eu ia morrer com 3 dias. Porque eu não tinha dinheiro e um amigo rico lá falou, vou patrocinar, te levo até para os Estados Unidos, se você quiser. Mas eu tenho um médico da minha confiança, não vou citar o nome. E aí ele falou para ele que eu ia morrer em 3 dias, a contar daquela hora que ele estava conversando, que era 8 horas da manhã. Aí ele perguntou, mas por que o doutor sabe que ele vai morrer nesse prazo? Não, porque nós estamos medindo a pressão dele, arterial, sei lá como, porque é medicina, né? E está subindo um ponto a cada tantos minutos. Isso significa que no terceiro dia agora, começando agora, dos 3 dias, vai explodir algo dentro da cabeça, numa formação de um derrame cerebral. Fulminante, ele vai na hora. Não deixa sair mais na rua, se sair, que eu estava internado quando ele falou isso. Aí eu saí do hospital, em desespero. E ele falou que tinha que ser pego pela mão, porque eu morreria dentro de uma bacia d'água, se fosse o caso. E, então, eu tinha que movimentar. E, passado tempos, que é retirado disso que eu estou falando, mas entrando no que eu estava falando antes. Eu cheguei num médico muito famoso. Aí já fui, paguei a consulta, que por sinal muito cara, eu paguei ali, e notei que ele tinha mais ou menos uns 30 que estava esperando oportunidade, certamente pelo SUS, ou sei lá, não estou condenando também meio de tratamentos nenhum, porque a perseguição é tanta quando a pessoa fala a verdade, que ele dificilmente ele aconteceu continuar por muito tempo e fique vivo, certo? Ou pelo menos perseguido ele vai ficar. Mas estou falando da pura verdade. Aí eu já conheci que aquelas pessoas eram aquelas que não tinham dinheiro como eu tinha e paguei.
Eram pessoas que estavam ali na fila da esmola. Você entendeu? Aí me chamou, né? Lá. Fui atendido logo primeiro. Ixi, rapidão. Porque particular, né? Os outros que se dão. Espera. Aí eu entrei, mas com isso na cabeça. Quem era aquele povo que estava ali? Aí, como eu já vinha batendo de porta em porta de medicina, que eu era muito doente nessa época, até por um acidente que eu tinha tido também, incluía tudo aquilo, mexendo com plantações, me envenenei com furadã, esse veneno que já combatia o algodão, também outra vez, então tinha vários problemas. Aí eu chegava na medicina, a porta abria, eu entrava, mal tinha sentado, já vi o médico escrevendo. Claro, eu tenho que fazer as anotações dele, né? Mas, com 2, 3 palavras, eu dizia: você toma esse remédio, se prestar, der certo, tudo bem, se não der, você volta para falar para mim. Às vezes eu morava aí 300, 400 quilômetros retirado. E eu vinha cá só para ele fazer um teste em mim, se ele acertou ou se ele errou. Certo? Mas tudo bem, a vida é assim, né? Aí eu entrei esse dia um pouco nervoso, já com problemas, vendo aqueles povos sofrendo ali, eu fiquei um pouco nervoso. Ele mandou que eu sentasse, eu sentei, e ele já pegou lá um bloco lá, que certamente ia fazer a receita. Eu disse: ô, doutor, por favor, eu não acredito em adivinhos, não acredito em médicos biônicos com visão raio-x, tá bom? O senhor desculpa. Aí ele deitou para trás na cadeira para me ouvir. E falou: por que você está me falando isso? Eu falei: porque todo lugar que eu chego para fazer uma consulta, parece que o médico tinha adivinhado e já tinha preenchido a receita. Que me entregava na mão e dizia essas palavras aí: qualquer coisa você volta. E o qualquer coisa aqui, ó, tinha me custado caro. Certo? Isso me subiu no sistema, que eu fiquei muito nervoso. Aí eu disse: eu não acredito nessas coisas, então, senhor, por favor, eu paguei uma consulta lá na porta, muito cara, e eu preciso que o senhor faça o que os outros médicos nunca deixam, dificilmente deixam os pacientes falar. Porque eu falo, tão é verdade que hoje poucos pacientes existem clientes, certo? Virou comércio. Claro, toda a vida foi, mas não com tanto interesse assim, né? Aí eu falei: e agora o senhor vai ter que deixar eu falar, porque o senhor não adivinha. Não, não adivinho. Pois é. Se eu não falar para o senhor o que eu estou sofrendo, se o senhor não deixar eu falar, eu perdi o meu dinheiro. E eu não estou bem. Aí ele disse: olha, pois você pode falar o que você quiser. Eu vou te ouvir. Nem que essa consulta gasta mais de 30 minutos, mas eu vou te ouvir. Aí eu contei para ele que eu tinha sido envenenado uma vez por remédio, que o próprio médico passou, né? Outros lá, 2 vezes por venenos de lavoura. E além de um acidente de veículo. Entendeu? E aí, sabe o que ele fez? Ele foi escrevendo num papel e me ouvindo, escrevendo. Ele estava escrevendo uma cartinha. Aí me entregou e disse: olha, te ouvindo bem, eu vi que o seu tratamento eu não consigo, está fora da minha área. Mas essa cartinha aqui, ó, que eu escrevi, você vai no médico que é formado nessa condição sua aí para fazer um tratamento melhor. Você viu aí como é que mudou tudo? Se eu chego e fico sentado, eu não ia saber que eu tomei, que eu tive acidente, que eu envenenei por 3 vezes. Eu não ia saber nada disso.
Simplesmente o que eu sabia já estava lá no caixa, que era o dinheiro da consulta. Eu estou falando mal da medicina, amigos? Me dê uma luz. Me mostra. Não estou. Porque se não tivesse agindo assim, eu não estou falando que é todos, né? Eu estou falando que tem esse tipo. Em todos os lugares tem certo e tem errado. É isso. Mas eu tenho coisa muito mais profunda para passar, que ainda não passei. Queira Deus que um dia eu vou poder falar a verdade, né? Que alguém não me impeça, não me ponha uma mordaça, certo? Porque foi para isso que vim ao mundo, para enxergar as coisas no original, como ela é. Que não gasta para você encontrar com Deus, você estudar uma filosofia, certo? Uma teologia qualquer. Então, amigo ouvinte, eu te peço, me ajude a manter esse canal. Porque tem algo muito precioso, muito profundo, que eu preciso de falar. Até sobre outros planetas. Mas ainda tenho deficiência num bom estúdio, assim, porque tem algo que eu preciso fazer que, mesmo tendo vindo para mim algumas ferramentas que minha filha mandou da Europa, ainda me falta muita coisa para chegar onde eu preciso. Mas deixa o like, isso me garante mais aprovação no meu canal. Compartilhe, se inscreva, faça isso e você vai estar ajudando um modo diferente de passar quem somos. Um modo diferente de acabar com a mentira é impossível, mas de mostrar aonde estão mentindo e no que estão falando a verdade. Prezado amigo ouvinte, eu peço agora nesse instante, oh meu Deus, visite a casa de cada um deles. O que eu peço por mim, peço por toda a terra, Senhor. Porque eu não estou aqui para falar mal das pessoas. Eu estou para falar mal daquilo que estão praticando o mal. Que seria bom até para ele mesmo que estiver errando se achar. Essas as minhas intenções. Meu Deus, eu vim a esse mundo para isso, Senhor. Não foi para ser um líder de uma religião, porque se eu fosse, ela estaria muito grande. Porque se eu usasse a sabedoria que o Senhor tem me dado, eu enganaria uma multidão de pessoas. Mas não foi para isso que eu vim. Foi para abrir os olhos e o entendimento das pessoas. Eu agradeço a Ti, Senhor, e os anjos, acima de todas as coisas. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.